Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Código de Ética e a responsabilidade profissional. A gente vai discutir um pouquinho alguns pontos importantes da resolução 3724, de 29 de abril de 2022. Porém, tá bom? A gente não vai entrar a fundo nessa resolução. Essa resolução vai ficar para uma outra aula. O objetivo dessa aula é somar com a aula número 1, trazer um pouco ali da responsabilidade civil penal do profissional farmacêutico, beleza? Então, quando a gente pensa em Código de Ética da profissão farmacêutica, a gente precisa entender que o Código de Ética ele é uma base fundamental, onde ele estabelece as diretrizes para uma conduta responsável íntegra no exercício da profissão, tá? Professor, mas isso é óbvio. Beleza, esse é o objetivo. Além de trazer o óbvio, enfatizar cada vez mais para vocês a responsabilidade da nossa profissão. Lembrando que, independente disso aqui, muitas das vezes ser o óbvio, a gente sabe que infelizmente tem situações onde o próprio profissional ele não consegue direcionar ou atuar conforme o que está preconizado dentro do Código de Ética da profissão. Outro ponto-chave diz respeito à resolução. A 724 de 22, ela representa a atualização moderna que reforça o princípio ético da responsabilidade profissional, tendo como objetivo central sempre o quê? Garantir a segurança, a transparência e o respeito máximo à atuação do profissional de forma diária, atuação do profissional lá no mercado de trabalho. E quando eu digo mercado de trabalho, gente, é em todas as áreas da profissão farmacêutica, beleza? Por que o Código de Ética é fundamental? Primeiro, a gente tem que pensar na proteção da sociedade. Quando a gente pensa em Código de Ética, a gente traz a ideia de deontologia farmacêutica, certo? Deontologia farmacêutica. E assim como o direito, o objetivo principal é o quê? Equilíbrio da sociedade. Pensa assim, pensa comigo. Existe uma sociedade sem direito? Imagina se a gente vivesse numa situação onde a gente não tivesse regras, exceções, legislação, direcionamento. Como que seria, a nossa convivência em sociedade? Então, quando a gente pensa em Código de Ética, o ponto-chave que a gente precisa pensar é na proteção para com a sociedade, onde dentro dessa proteção são estabelecidos o quê? Barreiras contra práticas inadequadas e proteção à população de possíveis abusos profissionais. Outro ponto-chave diz respeito à orientação, que é fornecer o direcionamento claro para a tomada de decisões, tá bom? Especialmente em situações complexas e desafiadoras. Quando a gente pensa em tomada de decisões, é a tomada de decisão de quem? Do profissional, certo? Profissional. Ou de forma isolada, ou multiprofissional, ou interdisciplinar, beleza? Além disso, atrela-se a isso também o fortalecimento da confiança, ou seja, consolida de forma mútua ali a confiança entre os profissionais, pacientes e órgãos reguladores do sistema de saúde. Beleza, gente? Dentro da responsabilidade civil no exercício da profissão, a gente sabe que essa responsabilidade é uma obrigação legal, é uma definição legal, é uma obrigação legal, uma obrigação, na verdade, jurídica, de reparar danos materiais ou morais causados por erro, negligência, imprudência no exercício da profissão. Um exemplo prático para trazer essa responsabilidade civil diz respeito ao erro de dispensação de medicamentos que pode resultar o prejuízo direto à saúde e do bem-estar do paciente. Então, o farmacêutico ele vai responder por isso. Quais são as consequências? O profissional pode ser legalmente obrigado a compensar o financiamento e as custas de todos os danos causados, bem como outras responsabilidades a nível ética, ele pode estar ali respondendo também, beleza? Aqui eu trago um exemplo de caso real, incidente, um profissional que dispensa medicamento inadequado
para o paciente com histórico de alergia grave documentada no prontuário. Qual a consequência imediata disso? Ele teve uma reação alérgica severa, uma internação hospitalar de emergência e um dano significativo à saúde. Qual o desfecho legal de tudo isso? A responsabilidade civil foi acionada judicialmente, resultando ali o pagamento, né, da indenização substancial pelos danos causados ao paciente. O que a gente precisa entender? Que esse caso ele reforça a importância da verificação rigorosa da consulta ao histórico do paciente antes da dispensação. Então, todas aquelas partes de anamnese, aquela relação farmacêutico-paciente, ou bem como trazer de uma forma geral, médico-paciente, se faz necessário um critério rigoroso nesse momento, principalmente no que diz respeito a fazer a anamnese de forma completa para direcionar o cuidado farmacêutico. Então isso reforça tudo aquilo que a gente já traz em discussão aqui para o mundo da farmácia. Quer prescrever? Quer entender o que é prescrição medicamentosa? Primeiro, entenda que dentro da anamnese tem vários pontos cruciais que você precisa aprender. Além de fazer uma anamnese completa, detalhada, você precisa entender que nessa anamnese ela vai ser importante para você evitar responsabilidades legais futuras. Então, por isso que dentro do protocolo farmacêutico são necessários a elaboração de documentos, onde o próprio profissional assina, o próprio paciente assina também. Isso é algo que a gente vai conversar bastante nesse nosso curso aqui que eu estou trazendo para vocês, beleza? Qual é o impacto dessa responsabilidade? Incentiva ao rigor, né? Estimula o profissional a agir sempre com a máxima atenção e precisão na técnica. Esse é o objetivo. O objetivo do Titio PH trazer informação para vocês é que vocês entendam que existe esse impacto da responsabilidade civil. Outro ponto-chave diz respeito à proteção ao usuário. Garante que os pacientes e usuários estejam protegidos contra danos evitáveis e previsíveis. E se faz necessário sempre o quê? O aperfeiçoamento contínuo para a gente evitar tais problemas. Tá certo, galerinha? Na responsabilidade penal, a gente traz aí o artigo 273 do CP, crime de falsificação e corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos medicinais. Pena severa, reclusão aí de 10 a 15 anos e multa, demonstrando a gravidade legal da infração. Risco público representa uma ameaça direta à saúde pública e à segurança da população, tá certo? Aqui um caso para vocês de falsificação nacional, né, onde a gente teve a identificação de medicamentos falsificados que foram comercializados de forma amplamente aí no mercado nacional. Geralmente teve uma prisão imediata ali dos envolvidos na operação policial coordenada e o recolhimento urgente de lotes contaminados e potencialmente perigosos à saúde. Diante disso, se faz necessário um reforço fiscalizatório, né, onde a gente vai ter intensificação da fiscalização e responsabilidade penal de todos os profissionais envolvidos, beleza? Como evitar, como mensurar, na verdade, como evitar a responsabilidade penal? Primeiro ponto é trabalhar a verificação rigorosa, confirmar sempre a procedência legítima e a rastreabilidade completa de todos os medicamentos manipulados ou dispensados. E quando a gente fala medicamento, quem trabalha na manipulação, matéria-prima, tá? Matéria-prima, beleza, gente? Matéria-prima, às vezes o que pode ser barato vai se tornar caro. Outro ponto-chave, recusa de práticas ilegais, negar a participação em qualquer atividade suspeita, duvidosa ou que contrarie as normas legais estabelecidas, né? Aí vem, vamos lá, venda de medicamentos irregulares, certo? Quando eu digo venda de medicamentos irregulares, vamos pensar, internet, certo? Outro ponto, a gente traz aqui como exemplo também WhatsApp, né? WhatsApp. Outro ponto-chave que a gente pode trazer, sem retenção de receita.
Então tudo isso daqui são algumas, né? Óbvio que a gente tem várias, mas algumas aqui das práticas ilegais que a gente vê ainda hoje acontecendo e cada vez mais de forma ostensiva, sem aí o critério para mensurar, né, o critério para colocar uma barreira ou uma fiscalização frente a isso. Porém, o que a gente precisa entender? Que dependendo do caso, existe sim uma responsabilidade penal. Dependendo do caso concreto, né, o profissional pode responder não só eticamente, como penalmente também, criminalmente também, beleza? Sempre que necessário, comunicar de forma imediata irregularidades, né, identidades às autoridades competentes e aos órgãos fiscalizadores, beleza, gente? Responsabilidades administrativas, aí envolve o CRF e a Anvisa. O CRF e a Anvisa aplicam sanções disciplinares específicas para infrações éticas, beleza? Tipos de sanções por essas instituições: advertência formal, suspensão temporária ou cassação definitiva do registro profissional. E o objetivo de tudo isso é o quê? É garantir a ética rigorosa e a segurança máxima no exercício cotidiano da profissão farmacêutica. Então, quando a gente pensa em instituições ou autarquias que estão relacionadas com a conduta do profissional farmacêutico, a gente tem o Conselho Regional de Farmácia e a própria Anvisa, que são órgãos reguladores, e eles apresentam esses tipos de sanções que eu trouxe para vocês. Mas você pode perguntar, mas PH, são só essas sanções? Óbvio que não, essas são as administrativas. Quando a gente entra, né, na parte penal, a gente tem ali cassação, a gente tem ali reclusão, a gente tem perda de licença, que no caso seria a cassação, mas quando a gente pensa em reclusão, gente, é uma medida muito drástica até para o exercício da profissão do profissional farmacêutico, né? E dentro do direito a gente diz que a liberdade vem primeiro, né? A restrição ou a prisão vem em último caso. Então, a legislação te dá a liberdade para você ser livre, mas muitas das vezes a gente entra em algum caminho que isso pode fazer com que a gente saia dessa liberdade e entre ali numa reclusão ou numa restrição de direito e assim sucessivamente, beleza? Como que funciona essa questão do procedimento administrativo e a penalização? Geralmente acontece com uma denúncia e posteriormente a investigação, né? O processo inicia com a denúncia formal, seguida de uma investigação detalhada dos fatos alegados. Obviamente, de acordo com o que diz a nossa Constituição, né, existe a necessidade da ampla defesa. Ninguém pode ser acusado de um crime que não cometeu, tem que ter ampla defesa. Então, a garantia constitucional do direito à ampla defesa e contraditório durante todo o processo, beleza? Outro ponto-chave diz respeito às infrações comuns, né, como negligência, imperícia, imprudência, descumprimento de normas sanitárias vigentes, beleza? Outro caso que eu trago aqui para vocês de reflexão é medicamento vencido. Profissional que foi suspenso após dispensar medicamento com prazo de validade expirado, colocando pacientes em risco. Galera, o trabalho do farmacêutico muitas das vezes é tão administrativo, é tão corrido, né, é tão de gestão em muitos estabelecimentos do nosso país, que muitas das vezes pode ser que passe despercebido ali uma situação dessa, o que é ruim, né? Eu penso aqui que dentro de um estabelecimento farmacêutico a gente necessita ter o farmacêutico gestor, obviamente, o responsável sanitário, mas fica aqui uma dica, tá bom? E até para as instituições aí. Eu sempre penso que se faz necessário ter um farmacêutico para o atendimento clínico, para o paciente, além do farmacêutico gestor. Algumas drogarias já adotaram isso, porém, muitas das vezes, quando se tem só um farmacêutico, às vezes é colocado ali para ele um trabalho exacerbado a nível de burocracia, que a parte clínica fica deixada de lado.
Então o objetivo da gente conversar aqui por esse canal é mostrar para vocês que o farmacêutico ele não é só o profissional administrativo, ele não é só o profissional da burocracia. Ele é o profissional que tem que trabalhar e desenvolver a clínica, principalmente no que diz respeito à prescrição de medicamentos, à prescrição de suplementos. E quando a gente vê um caso desse, medicamento vencido, a gente sabe que tem vários pontos aí que cabem ser discutidos, né? Porém, é necessário a gente entender o caso concreto de como aconteceu isso, certo? Porém, como exemplo, aqui fica esse alerta, né? E olha o que aconteceu aí. A Anvisa, né, teve ali a aplicação de multas substanciais por descumprimento sistêmico de protocolos sanitários obrigatórios. Qual que é o impacto disso? Você dispensar um medicamento vencido. Né? Sanções administrativas que causam danos significativos à carreira e à reputação profissional no mercado, e o registro da penalidade fica permanente no histórico profissional, afetando oportunidades futuras. Então, pensa comigo, é uma coisa bem simples, né? É um ponto bem simples, foi dispensado, porém aqui entra o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que eu, profissional, entrego um produto, você entende que você, para nós que somos da saúde, aquele paciente, aquela pessoa que está do outro lado, é nosso paciente. Mas quando a gente traz também para o direito, quando a gente traz para o Código de Defesa do Consumidor, ele além de ser um paciente, ele é um cliente. Então, se coloque no lugar dele. Pense você indo comprar um produto e você vende esse produto com uma qualidade ruim. Ou você vende esse produto fora do prazo de validade. Então isso vai gerar um impacto administrativo. Isso vai gerar ali uma resposta direta para com o estabelecimento e para com o profissional farmacêutico também, certo? Mas professor, foi a empresa onde eu trabalhava que não renovou o estoque, enfim, tem várias aberturas para discussão disso, não cabe aqui dentro dessa aula, a gente está discutindo os pormenores. O objetivo aqui é trazer para vocês um caso de dispensação de medicamento vencido, o que a Anvisa pode trabalhar frente a isso e qual o impacto profissional. E dentro do direito, o que está relacionado, ou o que protege o cliente ou paciente de uma situação dessa. Para quê? Para direcionar o que a gente chama de ação judicial, tá? Ação judicial. Então, meu objetivo aqui não é criar alarme, meu objetivo aqui é mostrar para vocês que vocês precisam seguir alguns critérios que são estabelecidos, porque dentro da norma jurídica, isso pode voltar com uma sanção disciplinar. Beleza, gente? Bora mais. A interseção dessas três responsabilidades, como já falei na primeira aula, na civil, uma reparação financeira de danos materiais e morais causados por erro profissional. Então, na nossa aula 1, eu disse para vocês que o profissional ele pode responder de forma civil, penal e administrativa. E hoje a gente traz aqui mais um detalhe, que na civil ele vai fazer o quê? Uma reparação financeira por dano material, dano moral, né, causado principalmente por erro profissional. Na penal, ele vai ter uma resposta mais, uma cobrança mais exacerbada, que aí entra a punição criminal como prisão, multa por crimes contra a saúde pública, tá certo? E na administrativa, sanções éticas e disciplinares aplicadas pelos órgãos reguladores da profissão, tá? Então aqui, ó, que fique claro, quem vai avaliar ou fiscalizar de forma administrativa? CRF e Anvisa, tá? Quem vai organizar e fiscalizar de forma civil e penal? Gente, aí dependendo de cada situação, são as polícias, tá? As policiais, né? Aí vai Polícia Civil, né, do seu estado, dependendo da situação, Polícia Federal e assim sucessivamente, tá certo? Nesse caso do penal aqui, a gente tem isso. Nesse caso do civil, a gente tem que ter, principalmente o que a gente diz de princípio
princípio da inércia. Inércia. Ou seja, isso aqui você vai responder em juízo. Mas o juízo precisa ser o quê? Ativado, precisa ser chamado. Quando a gente coloca em juízo, a gente coloca o juiz. O juiz não vai saber o que está acontecendo. Então vai ter que ter o princípio da inércia. Ele tem que ser o quê? Chamado, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser convocado a saber, na verdade, né? Ele tem que ser estimulado. Então a justiça funciona assim, o juiz vai saber que está acontecendo alguma coisa através do princípio da inércia, ou seja, ele tem que ser cutucado ali, tem que chegar o protocolo na mão dele, beleza? O único erro profissional, gente, pode gerar uma responsabilização simultânea. Então eu posso ter um erro penal, eu posso ter um erro civil, eu posso ter um erro administrativo. Porém, quando envolve medicamentos, tá? Quando envolve medicamentos, você vai ver que um erro pode gerar 3 responsabilidades, tanto a civil, penal quanto a administrativa, beleza? E aqui eu trago uma interseção entre essas responsabilidades, né, onde você tem ali a administrativa, a civil e a penal. Você vê que nessa interseção ou nessa visualização que está aí na tela de vocês conseguem ver as 3 diferentes esferas de responsabilidades que elas acabam se interconectando, podendo ser aplicadas de forma simultânea no meio profissional. Exemplo, se eu tenho uma sanção administrativa, civil e penal, em interseção a administrativa e a penal, e a civil, desculpa, eu tenho ali sanções e indenizações. Eu posso ter entre a administrativa e a civil também danos e crimes, administrativo e crime. Na penal, a mesma coisa. Geralmente você vai envolver essas interseções aqui, ó. Então, o farmacêutico, né, ele apresenta o que a gente chama de responsabilidade tripla. Então, se você nunca entendeu isso, coloque assim, que o farmacêutico ele responde juridicamente de forma tripla, tá? De forma tripla. E essa resposta, ou responder de forma juridicamente de forma tripla, vai envolver o quê? O ente administrativo, a característica civil ou ente civil e a penal. As 3 esferas aí para vocês de responsabilidade. Administrativa, penal e civil. Beleza? Então o farmacêutico tem precisa ter esse cuidado, precisa ter esse entendimento, que não é só o fato de, eu formei, vou trabalhar na drogaria, eu formei, vou para o hospital de oncologia, eu formei, vou para, distribuidora de medicamentos, formei, vou prescrever medicamentos, formei, vou para laboratório de suplementos. Gente, não é só isso, tá? O farmacêutico, a partir do momento que ele se forma, ele precisa entender que ele vai responder nos 3 tipos de responsabilidade. Ele responde juridicamente de forma tripla: administrativa, civil e penal. Beleza? Como cumprir? Básico, né? Cumprir o código de ética. Conhecimento profundo, ou seja, leitura, gente. É leitura e caso concreto, tá? Leitura e caso concreto. Leitura e caso concreto. Colocar no dia a dia. Atualização constante, participar de discussões e capacitações. E sempre atuar de forma honesta, zelo profissional, comunicação clara com o paciente e com o cliente. Tem que ter a comunicação. E outra, em caso de dúvida, cara, não dispensa, pede ajuda, né? Existem situações que eu como paciente, cliente, né, a gente acaba indo em alguns estabelecimentos onde a gente observa que o profissional que está ali, ele precisa de uma capacitação, né? Ele precisa ter um treinamento, né? E não é vergonhoso você falar para o paciente, não consigo fazer, né, essa ferição de pressão agora no momento, né, esse equipamento é novo, vou ver se eu consigo um auxílio, uma ajuda para eu não aferir de forma errada. A gente tem que ser transparente.
Porque é muito feio você entrar no estabelecimento, a pessoa faz tudo errado e passa um resultado completamente errado para o paciente sai achando dali que ele tem uma oscilação de PA. Isso é um exemplo básico que eu estou dando, tá? Fora as informações do que diz respeito à interação medicamentosa, reação adversa. Então a gente precisa ter esse cuidado. O farmacêutico ele precisa hoje ter esse compromisso de entender que ele não é só um dispensador de medicamento, entender que ele é um promotor de saúde. E para ele ser um promotor de saúde, ele precisa, além de ter o conhecimento técnico da saúde, ele precisa entender que ele tem que ter uma base legal para falar ou direcionar determinada sugestiva, né, ou sugestão ali para o paciente. Beleza? Aqui, benefícios de cumprimento, 95% de confiança. Aqui são dados estimados, tá, gente? Fortalecimento significativo da confiança. Quando a gente trabalha o cumprimento ético, diminuição substancial de riscos legais e financeiros na prática profissional e a valorização do profissional, né? E aqui é um ponto-chave, tá? Eu acho que o profissional, o farmacêutico, ele tem inúmeras atribuições e se faz necessário sim, a gente trabalhar a ideia de valorização profissional, elevação do prestígio também, mas valorização financeira diante de tanta demanda que a gente tem, mas é algo que a gente discute em um outro momento. Beleza, gente? Papel do órgão regulador e sociedade. A gente tem aí que o CRF e a Anvisa exerce funções essenciais de fiscalização, como a gente já debateu. Na sociedade civil, mantém a exigência constante por transparência e qualidade e segurança nos serviços farmacêuticos prestados. Com os profissionais, assume o compromisso integral, como ética rigorosa e responsabilidade social ampla. Beleza? Ética como pilar, a gente tem ali que a ética profissional, ela não representa apenas a obrigação legal imposta, tá bom, gente? Mas constitui o quê? Um compromisso moral fundamental com a sociedade. Então não é só porque falar que a ética eu tenho que seguir a ética. Não, a gente tem que entender, ou a gente só vai conseguir valorizar isso quando a gente entender que é um compromisso moral e fundamental para com a sociedade, principalmente no que diz respeito à proteção de vida, né, onde a gente tem ali que cada decisão protege vidas humanas e fortalece o tecido social da comunidade. E outro ponto-chave diz respeito a que todo profissional vai ser guardião responsável da confiança depositada ali com a sociedade. Beleza? Então, eu gostaria de agradecer, tá bom, meu muito obrigado. Curtem e compartilhem, espero que vocês estejam gostando. Forte abraço do professor PH e até a próxima. Valeu!